Quem está acompanhando todas essas movimentações da equipe de transição do governo eleito é o nosso colunista Igor Gadelha, que já vai chegar aqui com a gente. Está abrindo a porta, ele já chega na correria, gente. Tava na correria, hein, gente? Olha aí. E aí, sumido? Oi, sumidos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? O que aconteceu? Muita coisa, hein? Eleição. Ih, gente, mas estamos aqui de volta. Né, então? Sentimos sua falta, mas que bom que você está de volta, viu? Que bom. Vamos lá, gente. O dia tá cheio. Vamos lá. Eu já me arrumando aqui, ó. Isso aí. Que informações, Igor, você traz desse dia que contou com a presença do presidente eleito Lula aqui em Brasília? Olha, Larissa, o presidente chegou ontem à noite aqui em Brasília. Uma informação que a gente trouxe desde o sábado aqui na coluna foi de que ele veio acompanhado de Fernando Haddad, e o que fez aumentar a aposta entre petistas e integrantes da equipe de transição de que Lula vai anunciar Fernando Haddad como seu futuro ministro da Fazenda nesta semana em Brasília. Porque Haddad é a primeira vez que Haddad, desde a eleição de Lula, desde o início da transição, é a primeira vez que ele vem a Brasília. Eu conversei com Haddad, ele me disse que veio a convite de Lula. Até então, Haddad é membro do governo de transição, ele está no grupo temático da educação, mas ele vinha acompanhando as atividades à distância, de forma remota. Semana Lula chamou, ele veio no mesmo avião que o Lula, vieram ontem, chegaram ontem à noite aqui em Brasília. A expectativa é de que o Lula anuncie o nome do Haddad como futuro ministro da Fazenda. Lembrando que na semana passada o Lula fez uma série de testes, né? Colocou o Haddad ali para ir para um almoço com banqueiros, né? Promovido pela Federação Brasileira dos Bancos. Haddad fez um discurso lá, o mercado não gostou muito, mas Lula fez esses testes. E o que eu apurei? A ideia do Lula é anunciar o Haddad, mas junto com outros nomes de outros ministérios. Um dos possíveis seria o da articulação política, né? Que a gente não sabe como vai se chamar. Hoje se chama Secretaria de Governo, mas no governo Lula se chamou de Relações Institucionais. Então a expectativa é de que ele anuncie também, e aí o mais cotado é o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Perfeito, Igor. Mas fala um pouquinho pra gente, porque eu sei que quando você vai lá no CCBB, né, na transição de governo, você conversa ali com vários parlamentares. O que as pessoas acham do nome de Haddad, né, para assumir aí o ministério mais importante, o Ministério da Fazenda, que até então era conhecido como Ministério da Economia no governo Bolsonaro? Como que tem sido recebido o nome dele, do Haddad? Olha, depende de quem, né? O mercado financeiro tem reagido muito mal, até porque considera que o perfil do Haddad é um perfil muito heterodoxo, que não é um perfil pró-mercado, que é um perfil de um ministro que defende mais gastos e menos controle de gastos. O Haddad, nos bastidores, ele procura negar, diz que é mal compreendido, que na verdade ele é sim defensor, né, do rigor fiscal, mas dentro do PT agrada muito, porque ele é um quadro, é um cristão do PT, né? Ele substituiu o Lula nas eleições de 2018 e é apontado hoje como o principal sucessor de Lula dentro do PT. Lembrando que Lula já falou que não pretende disputar a reeleição, e isso já abriu uma disputa nos bastidores, né? Tem a Simone Tebet, tem o próprio Geraldo Alckmin, tem também o senador eleito Flávio Dino, que até a gente entrevistou. Então tá uma disputa. E o nome do PT seria o do Fernando Haddad. Então Lula, com o Haddad, ele quer fazer uma jogada, ele quer ter o controle da política econômica. O Lula depende da economia para o governo, qualquer governo, na verdade, depende, né, de ir bem na economia para ter sucesso. Então o Lula sabe que para fazer o sucessor dele, ele precisa ter um governo bem avaliado, e que, se for bem avaliado na economia, o Haddad vai ganhar todos os louros e desponta assim como o nome principal. Agora, se também não der certo, aí fica difícil, porque vai cair nas costas do Haddad, né? E a gente tem a situação econômica. Aí a inflação ainda está alta, né? O número de desempregados vem melhorando, mas a inflação ainda está alta, não tem previsão ainda, tinha uma perspectiva, deu uma baixadinha, mas ainda continua muito alto, isso encarece alimentos, isso gera impopularidade para o governo. Então o Lula tem um desafio do social e também de controlar a economia. Então é uma faca de dois gumes, né? Se der certo, é bom para o Haddad. Agora, se der ruim... Agora, o fato é, né? Essa função aí de ministro da Fazenda tem que fazer um malabarismo, né? Sem dúvida, porque você tem que agradar o mercado financeiro, que tem ali a sua importância, porque muita gente fala, o mercado acaba influenciando também ali nos juros que o governo paga, isso influencia também na inflação, então tem todo um efeito, né, de quando o mercado mexe e tudo mais. E aí tem também, vai ter a pressão do PT, né, que é uma pressão muito forte por gastos, principalmente na área social, né? O perfil do Haddad, ele não é um cara muito ali do diálogo político, ele não tem muito traquejo político, ele é mais durão, digamos assim, então vai ter certos momentos que ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Agora, isso não é só dele, não. O Paulo Guedes, atual ministro da Economia, também não tinha muito traquejo político no começo. O Haddad é um político, mas não tem muito traquejo político. O Henrique Meirelles também não tinha muito traquejo político no governo. Então, assim, é uma função
que ela é uma função ingrata aqui em Brasília, porque o ministro da Economia geralmente é quem pede, vamos cortar, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e aí briga com o Congresso. Então, assim, não é uma função fácil ser ministro da Fazenda, ainda mais de um país tão grande como o Brasil e cheio de problemas orçamentários como nós temos. Por um lado, aí, ter que agradar o mercado financeiro, que gosta de estabilidade, e do outro tem uma série de promessas que o governo... E a ala política, né? Sim, sem dúvida. Campanha, e a ala política, é isso. Agora, Igor, você trouxe na sua coluna que o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, foi sondado para integrar o grupo temático da defesa na equipe de transição de Lula. Lembrando que essa é a única área ainda sem nomes definidos. Traz esse bastidor para a gente. É um bastidor que a gente trouxe hoje em primeira mão na coluna, logo cedo ali, por volta das 6 horas da manhã. O José Múcio Monteiro, ele é ex-ministro do TCU, passou anos no TCU, mas ele também foi ministro da articulação política durante o segundo governo Lula. Ele foi sondado para atuar no grupo temático que vai cuidar da relação entre a equipe de transição e os militares. É um dos primeiros nomes que vem à tona aí. O Zé Múcio, ele foi ministro do TCU, também tem uma articulação política muito grande. Antes de ser ministro do TCU, ele foi deputado federal por 5 mandatos consecutivos por Pernambuco. E mais, isso é uma importante sinalização. Por quê, Larissa? A gente conta isso na coluna também. O José Múcio é hoje um dos principais nomes cotados para assumir o Ministério da Defesa. E aí, quando ele é convidado para ir, gera toda essa especulação. Hoje eu conversei com ele, ele disse que teria uma conversa com o presidente eleito Lula, ainda nessa semana aqui em Brasília, há uma expectativa de que seja hoje. Eu apurei que ainda não aconteceu, né? Pode estar acontecendo nesse momento, ainda não sei, mas ele deve conversar ainda essa semana com o Lula para bater o martelo, né? Primeiro do grupo, eu acho que no grupo ali da transição ele vai, né? Vai integrar, mas ainda há ali uma expectativa de que ele venha a se tornar o ministro da Defesa. Lembrando que o Lula já deixou claro que deve indicar um civil para o Ministério da Defesa. O nome do Zé Múcio é um nome que sim, os militares gostam, um cara com trânsito político aqui em Brasília, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser essa negociação, né? Porque envolve ali também e é uma área que o Lula tem sido muito cobrado por conta da relação do Bolsonaro, né, com os militares, com uma relação muito próxima. Então, o Lula tem sido muito cobrado, além da economia, mas também do ministro da Defesa ali, que ajude a pacificar a relação do presidente eleito com os militares. Perfeito, Igor. Bom, e tem uma outra apuração, deve ter outro anúncio importante, que é o apoio do PT e do PSB à reeleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. É uma semana muito forte, né? Assim, já de olho na aprovação da PEC do Bolsa Família. Sem dúvida. Lembrando que o Lira até agora já teve mais de 10 partidos, está praticamente reeleito, né? Presidente da Câmara, a disputa é só em fevereiro, mas o Lira foi muito habilidoso, sempre teve uma relação muito próxima com a oposição, ele era próximo do Bolsonaro, mas sempre manteve ali uma relação muito próxima com a oposição. E essa relação, ela se dá, para quem está em casa, ela se dá, o Lira dava relatorias para os deputados do PT, para projetos na área que eles gostam, soube dividir os espaços ali na Câmara, nas comissões, então isso agradou a oposição. Pois bem, agora o Lula viu ali que não tinha muito jeito também de lançar um nome, apesar da resistência ali do MDB, do Renan Calheiros e tudo mais, que é adversário do Lira, ele se viu sem saída e aí foi o PT e o PSB, que é o partido de Geraldo Alckmin, devem fazer uma operação casada e anunciar amanhã, 16 horas, o apoio à reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara. Aí já vão ser 12 partidos, aí depois vai vir mais alguns, o que praticamente sacramenta a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara por mais 2 anos. Lembrando que o Lira pode disputar a reeleição, porque teve uma eleição de urnas no meio, então ele renovou o mandato dele, então ele pode disputar. É o único caso em que pode se disputar reeleição para a presidência das casas legislativas. E o PT está de olho, claro, sim, porque o Lira tem se colocado à disposição para ajudar a aprovar a PEC da transição, que é essa PEC que tira o Bolsa Família do teto de gastos, né, para permitir ali um espaço orçamentário para pagar o Bolsa Família de R$600, mais R$150. Em que pé tá isso? A proposta ainda não foi apresentada, né? Inclusive, há essa expectativa de que o Lula anuncie o ministro da Fazenda para ajudar a desenrolar. Por quê? Porque a própria Jacques Wagner, que é aliado do Lula, na semana passada fez uma cobrança pública. Como não tem ministro da Fazenda, não tem ministro nenhum anunciado, tá faltando uma liderança, né? O Lula ficou em São Paulo, tá faltando alguém que chegue, ó, esse aqui vai ser o futuro ministro da Fazenda, esse é o futuro ministro das relações políticas, né? Da articulação política, para liderar, assim, tá muito solto. No Senado é o Jacques Wagner, o Wellington Dias, na Câmara não se sabe quem é, e aí vai ficar correndo contra o tempo, porque a PEC, ela precisa de 308 deputados e mais de 50 senadores para aprovar, um quórum alto. São 2 votações em cada casa. Precisa chegar um texto em comum. A PEC ela só é promulgada quando deputados e senadores chegam a um acordo sobre o texto. Então, assim, é uma negociação difícil.
corre contra o tempo por quê? Isso, Porque tem que aprovar até 17 de dezembro, que é quando os parlamentares entram em recesso. Então, o Lula precisa correr contra o tempo se ele quiser aprovar aí via Congresso Nacional, que é a solução que ele tem defendido, aprovar uma PEC para poder liberar o espaço no orçamento para conseguir pagar o Bolsa Família de R$600. Lembrando que o orçamento enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele prevê o Bolsa Família de apenas R$400, que era o Auxílio Brasil. Sim. O Lula está tentando, como era uma promessa tanto do Bolsonaro quanto do Lula, né, de manter em R$600 no próximo ano. Agora, Igor, para a gente finalizar, né, até pelo que você ouve ali das suas fontes, a expectativa para esse anúncio, enfim, né, ser divulgado, gente, o nome do ministro da Fazenda, você acha que deve acontecer ainda nessa semana? É isso que eles estão dizendo. Os petistas todos esperam essa vinda do Haddad, para eles foi uma importante sinalização de que o Lula deve anunciar nessa semana. E olha, eu apurei ali que o Haddad já está meio que nos bastidores falando como ministro, sabe? Não sei se está sentando na cadeira antes, ou se ele já sabe. Lembrando que ele viajou com o Lula pro Egito, né? Veio com o Lula no avião, pode já ele saber, e está esperando, obviamente, quem tem, né, a prerrogativa de anunciar é somente o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o presidente eleito, né? Então, assim, tem uma expectativa muito grande dele ter vindo para Brasília, né? O Lula tá levando ele para as agendas, junto ali, a tiracolo. Então, a política é muito feita de sinais. E Lula tem sido muito cobrado a anunciar. Sim. Por isso até que ele parece que quer fazer um anúncio casado ali, anunciar a Fazenda e outro nome, que é pra dizer, eu não tô sendo muito pressionado. Ah, vocês estão me pressionando a Fazenda, mas tá aqui, tô anunciando outros, pra não dizer aqui que tá cedendo a pressão política e do mercado. Esse primeiro nome aí pra, né? Deve vir junto com outro nome ali já. Deve puxar, então, um outro nome, né? De outros ministros, um outro nome, sim. E também a expectativa aí do Ministério da Defesa também, até pra acalmar. Por quê? Porque tem uma informação que já circula aqui em Brasília, ainda não é uma informação oficial, de que os comandantes das Forças Armadas atuais, nomeados pelo governo Bolsonaro, eles querem passar o poder antes. A ideia é realizar no dia 23 de dezembro já, passar o Lula informalmente, né, anuncia os comandantes que ele escolheu, e aí já passam, como já são pessoas que são das Forças Armadas, eles assumem o comando das 3 forças, né, antes mesmo do Lula assumir a presidência. Isso porque os atuais comandantes, nomeados por Bolsonaro, não querem ali, né, ficar nenhum período sob, né, serem comandados, porque o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, né, eles não querem serem comandados por Lula, então querem antecipar a transição lá nas 3 Forças Armadas, e aí os comandantes assumem e o Lula assume dia 1º de janeiro. Perfeito, Igor. Muito obrigada, meu querido. Olha aí, hoje eu gostei, hein? Gostei do jogo, hein, gente? Esperava que era um 2-0 ali, mas o gol foi anulado, né? É isso aí, gente. O Igor daqui a pouquinho vai responder. Se você acha que o placar, não precisa responder, tá? Para não te comprometer. Mas você acha que se Neymar estivesse em campo, o placar teria sido melhor? Sim ou não? Vocês podem responder no final do boletim. Eu espero que sim, né? Acho que talvez teria sido. O Richarlison tá muito bem também, né? Sim. Hoje teve o gol do Casimiro também. Quanto mais reforço, melhor. O Neymar, sim, um importante reforço. Torcemos pela recuperação dele o mais rápido possível. É isso aí. Beijo, querido. Até a próxima, muito obrigada. Gente. Tchau, tchau.